Como é que foi a ideia do podcast? Qual o modelo dele? Como é que você pensou nele? Eu amo esse assunto. É seu xodó também, né? O meu podcast, eu lancei ele em maio do ano passado. Também porque eu estava indo para um caminho de burnout com conteúdo. Quando a gente estava na pandemia, vocês sabem, foi uma coisa tão voraz para cima dos criadores de conteúdo, de produza mais rápido. Vai, agora produza 10 vezes isso, agora produza 20, agora Você produza... tá com tempo! Agora produza para essa rede, essa rede e essa rede. Tá todo mundo assistindo e faz live. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a atender. Eu tava, gente, então, bom, fiz 100 jobs e ainda tinha conteúdo orgânico. E aí eu comecei a produzir um monte de conteúdo rápido. Só que os assuntos que eu gosto de abordar, é muito difícil de você... Vocês têm podcast, acho que vocês entendem que é muito difícil de você abordar a completude e a profundidade de assuntos interessantes em 10 segundos, 15 segundos. E em 3 segundos a pessoa tem que decidir. Eu adoro consumir, mas eu vi que não era uma forma de produzir que se encaixava para mim, assim, criativamente. E eu tinha que produzir roteiro, gravação e edição de pelo menos um vídeo por dia. Junto com a marca de roupas, junto com várias outras coisas. E eu vi que não estava cabendo na minha rotina, eu não estava tendo prazer de fazer aquilo, eu estava tentando muito achar formatos que já existem e adaptar para o meu conteúdo, não estava encaixando. E aí eu parei e falei, não, deixa eu parar, deixa eu repensar tudo. E aí eu falei, e se eu fizer um podcast? E aí desse podcast eu posso falar sobre os assuntos que realmente me interessam, com profundidade, com tempo, tranquilidade, paz. E aí, desse podcast, eu tiro os cortes que viram meu conteúdo e eu posso buscar outras formas de conteúdo também, em cima desses cortes, em cima de trechos do podcast. E aí, foi assim, foi pra me salvar, assim, de uma aposentadoria. De outro burnout. Ou de desistir das redes sociais, assim, eu tava prestes. E aí, eu criei o podcast e foi a melhor coisa que eu criei. Foi a melhor coisa que eu criei, eu me divirto muito fazendo. E é você sozinha, com o microfone na mão. Quanto tempo? É mais ou menos 40 minutos por episódio. Sou eu falando sobre algum assunto que surgiu, geralmente surge no banho. Eu falo, nossa, eu nunca parei. É verdade. Conecto as coisas, aí eu levo pro podcast. E aí eu falo sobre 40 minutos. É mais ou menos temas sobre ser jovem adulta. Hoje em dia eu nem posso mais falar que eu sou jovem adulta. Me criticaram, porque eu já tenho 30 anos, tenho que falar não tão jovem adulta. Claro que pode falar que você é jovem adulta. Uma menina me mandou um shade. Mas minha filha me contou uma coisa outro dia. Minha filha é psicóloga. Eu adorei, porque ela me fez um paralelo que ela achou outro dia. Não lembro, nos estudos dela lá. Que é assim, quando você vira adolescente, por exemplo, né? A pessoa te cobra a postura de X anos de vida. Por exemplo, você virou adulto, então você tem X anos de vida, né? Mas, na verdade, se você foi jovem até 27, você tem 3 anos de adulta. É verdade. Então você é uma criança de 3 anos na adultice. Na fase adulta. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, você só vai saber se é adulta mesmo quando você for adulta há mais tempo. Exatamente. Então, você tá na fase 1 do adulto. Entendeu? Tipo Exato. assim, nem o tempo de uma faculdade sendo adulta. Você tem, entendeu? verdade. Você tá estudando pra ser adulta, depois tem estágio pra ser adulto. De infância da adulta. Aí você vai conseguir seu primeiro emprego de adultice, pra daí você ser CEO da sua adultice. É verdade. Isso é uma perspectiva ótima. Não já é dá bom? pra falar sobre isso. Maravilhoso. Já vou gravar Olha um aí. podcast Anota. sobre isso. Chama a Mariana lá de convidada Eu amo. e já debate com ela a adultice. Tudo, amei. Mas é exatamente isso. Tipo, em conversa surgem assuntos assim sobre ser adulta, sobre o que é ser adulta. Eu faço psicanálise, então tem muitas coisas analíticas que eu trago, assim, que eu trato na análise, coisas sobre ser mulher que também me atravessa bastante, né? Desde a época que eu comecei a estudar sobre feminismo, que eu fiquei totalmente chocada. E aí eu vou discutindo, e eu fiz quebrei a cabeça para fazer um formato que eu realmente pudesse focar em gosto de produzir e produzo tranquilamente. E aí, dentro da minha casa, no meu quarto, tem um espaço onde eu gravo. Eu gravo uma vez por semana. Eu gravo por 40 minutos, 1 hora, mando pra editora, ela edita e eu tenho conteúdo para todas as redes. E faz cortes. cortes. Eu trabalho com uma animadora que também anima alguns trechos. Eu trabalho com uma designer que faz alguns posts estáticos. Também faço bastante voice-over com umas imagens mais dia a dia. Isso é muito legal. Eu fui meio que desdobrando, assim, pros estilos de conteúdo e tá sendo maravilhoso. Maravilhoso, assim, tá? Qual foi o tema que teve mais receptividade pelo público? Qual foi o tema mais acessado? Um episódio que se chama Vazio, que eu falo sobre Olha. a importância do vazio, do silêncio. Até hoje é o episódio mais escutado. Caramba.
Porque as pessoas esquecem que a gente precisa também não fazer nada para ter criatividade, para ter saúde mental, né? Exatamente. A gente fica nessa de produtividade e não consegue mais fazer o que você ama por hobby. Exatamente. Eu comecei a ter esse pensamento, né? Refletir sobre o vazio, porque eu percebi que, tipo, comecei a reparar, não sei de onde, mas comecei a reparar que a gente nunca tá em silêncio. Sempre tá... parou pra esperar o elevador? Tá rolando o feed. Tá lavando louça? Tá ouvindo podcast. Tá não sei o quê, a TV tá ligada. E aí nunca tem silêncio. E eu aprendi em algum livro, não lembro qual que era, que para você criar coisas, você nunca cria do zero, né? Você conecta referências. E aí o que torna elas únicas é que só você tem essas referências. Então você teve uma conversa quando você tinha 5 anos com o seu amigo da escola, e aí ontem você viu uma notícia que você lembrou dessa conversa e criou algo novo. Só que para essas ideias se conectarem, precisa de um espaço. Porque se você estiver vendo Reels, nesse espaço, as ideias não vão se conectar. Você não vai ter esse respiro dentro de você. É uma coisa química mesmo do cérebro, né? Tipo, a criatividade precisa desses fatores. Não sei se é químico, mas na minha cabeça, esse conceito do vazio precisa acontecer. E aí eu trouxe esse assunto junto com a expectativa que a gente tem de que as coisas vão preencher a gente, e aí a gente acaba caindo em vícios e coisas assim. E como é importante a gente cultivar esse vazio. E aí, nossa, as pessoas ficaram malucas, assim, com esse episódio. E eu não apostava. É sempre um episódio que você fica... esse episódio foi legal, assim. E aí ele estoura e as pessoas ficam, meu Deus! Mas eu amo esse episódio, é muito legal. E aí, você tá com quantos episódios? 38. Lancei o 38º ontem. Tá legal. Dá uma frequência legal, né? Uma vez por semana eu posto. E eu gosto bastante desses temas. Eu tô escutando bastante o da Elora. Fiz o que pude, que também segue essa linha, né? E até a sua amiga que você falou, Yasmin, eu conheci lá. Que ela tem o Errando em Público também. Isso, que ela tem também um podcast, e ela participou do podcast da Elora. Então, assim, é um segmento muito legal, né? Sim, sim, total. De ser seguido, assim. Muito. Caramba, parabéns. Muito obrigada. E qual que é o próximo tema? O próximo tema, eu vou gravar amanhã, inclusive. É sobre descanso com a Yasmin, da Flor de Mim. Caramba! Que eu gravo sozinha, mas eu sempre peço áudio para amigas minhas que têm conexão com o tema e tal. Aí ela me mandou um áudio sobre descanso, porque ela é mestra, né? Em organização de rotina, descanso, etc. Eu gostei que você normalizou falar sozinha, né? Você abre o seu microfone, você falou, acho que eu sou meio doida, vou falar sozinha? Não, vou me gravar falando sozinha sobre o tal tema. Mas é bom, porque a gente fala muito, né? Às vezes você nem precisa, que você mesmo se interrompe, né? Exato. Eu falo tanto que eu mesmo me interrompo. Eu me dou bronca. Muito. Eu também. Falo, não é pra falar isso, você é doida? Eu falo a besteira. Você sempre fala, ei, Lela, falou de novo. Você se dá bronca com Lela, eu dou bronca pelo nome inteiro, quando eu dou bronca em mim. Eu dou, ei, Lela, falou de novo. Ô, Cristiane! Eu amo. Que o nome inteiro é bem bronca de mãe mesmo, né? Exato. Quando chama o nome todo. Exato.